Cartas de Paulo de Tarso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Mensagem presente no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 119 da editora FEB. O título da mensagem: Glória Cristã. O versículo: Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, glórias do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, glórias da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas. As religiões sectaristas, intolerantes, nas pompas externas e nas expressões do proselitismo, catequese, doutrinação. Num plano em que campeiam, ou seja, que predominam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho, ou seja, a comprovação da consciência própria, transformada em tabernáculo, habitação, morada do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, ou seja, singularidade, raridade, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou seu Pai em plena eternidade. Mais uma vez, Emmanuel nos brinda com uma página belíssima, algo muito mais do que um conselho, muito mais do que uma orientação, mas um despertar grande, profundo, para quais eram os pensamentos de Saulo de Tarso, nos momentos em que ele comentava na segunda carta aos Coríntios, porque a nossa glória, ou seja, a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa felicidade é esta. Qual? O testemunho da nossa consciência. Eis que Paulo eleva o nível de todas as conversações, argumentações sobre o cristianismo a níveis então inimagináveis. Transcende os limites do corpo físico, transcende os limites físicos da matéria e começa a falar da consciência imortal. A consciência que sempre consegue avaliar, ponderar e checar o quão distante ou não estamos, cada um de nós, afastados do Pai.
afastados da nossa própria essência. Então ele deixa claro, é essa confirmação da nossa consciência que irá trazer a verdadeira felicidade. Um momento que vamos realmente reconhecer e valorizar, estarmos muito mais interligados com o Pai em relação aos objetivos maiores. Então, o título Glória Cristã, ou seja, glória não no sentido da glória da terra, as glórias materiais, as glórias de guerras sangrentas, as glórias de um subjugar e maltratar outros povos. Não é essa glória que ele está falando. É a glória cristã. É algo muito diferente, ainda totalmente desconhecido. É aquela glória que ele sabe que ele não está competindo com ninguém. Ele está competindo com ele mesmo. A própria consciência quer estar próxima do Pai, quer estar próxima dos valores divinos, o mais próximo possível, de preferência, o quanto antes. Então, sim, desde as tribos selvagens mais antigas na Terra, que precederam até mesmo a organização das famílias humanas, ou seja, cada subgrupos de se identificar a família indiana, a família brasileira, a família europeia, a família americana e por aí vai. Cada agrupamento separado tem sido a Terra, desde esses tempos mais antigos, tem sido a Terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. Ou seja, essas glórias passageiras, elas são estranhas. Porque quem está dando valor a essa alegria, a esse contentamento transitório? É isso o que nós temos que observar. Analisa a sua consciência. Observa o que ela está buscando, o que ela está aceitando como um recurso de felicidade, um recurso de autocontentamento. Checa, compara com o do Cristo. Está longe ou não? Está muito longe. Então, ela é passageira e certamente um fator complicador. Então, continuando. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos, transitórios. Todos querem ser honrados, com títulos honrados, títulos de lordes, senhores feudais. Só mudou o nome, né? Agora não é mais aquele que detém a terra, não é mais um conde, não é mais um bispo. Agora são outros títulos, e os títulos vão mudando. Então, o mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida. Todos nós conhecemos as inúmeras guerras e todos para observar. Seria possível evitar? Aonde foi o startup? Onde foi o início da guerra? Aonde foram os princípios que geraram essas inconsistências? E vamos nos pegando de surpresa em relação a aspectos estranhos. Sim, poderia ser evitado. Sim, poderíamos ter escolhido outras formas de viver. Para isso teríamos que ceder. Então sim, o mundo desde muito conhece glórias sangrentas da luta homicida. Conhece? Muitos são criados estátuas de generais, estátuas de comandantes, glórias igualmente da avareza. Ou seja, inúmeras pessoas acumulam bilhões e bilhões e bilhões e desencarnam. Ou seja, uma avareza profunda que acumular e vira uma fortuna morta. O que essa fortuna transformou o seu destino? O que essa fortuna alterou o padrão de alguma vida de alguém?
foi possível amparar e desenvolver regiões do planeta. Então, muitos até mesmo anseiam por isso de uma maneira equivocada e não percebem. Igualmente, do orgulho, nos pergaminhos brazonados e inúteis. Então, cria-se pergaminhos, documentos, métricas, bota-se o brasão, né? A marca daquele grupo, e aí bota naquele pergaminho como sendo algo, uma instrução muito profunda de certos grupos para controlar e assumir certos padrões. E o que se descobre depois foram inúteis. Todos vão desencarnar e enfrentar a própria realidade. Você conseguiu viver a boa nova? Você conseguiu extrair o melhor que o seu coração já é capaz de amar? Você já conseguiu se empenhar em amor e sabedoria, além do seu próprio interesse pessoal? Então, vamos nos descobrindo, vamos nos percebendo e vamos notando inúmeros problemas que todos nós empenhamos no dia a dia. No dia a dia. Não estamos aqui falando simplesmente de pergaminhos brazonados, inúteis, de papéis físicos. Por vezes criamos na nossa consciência certos padrões ritualísticos, certos padrões de eu não devo me misturar com isso, eu não devo me misturar com aquilo, porque eu sou uma pessoa honradíssima. Instaura-se princípios de orgulhos inimagináveis nas nossas consciências que ainda não amam. Então, igualmente conhecemos as glórias da vaidade, nos prazeres mentirosos que precedem ao sepulcro. Então, muitas pessoas trabalham, aí juntam um grande recurso financeiro e aí ele quer viver tudo em 5 anos. Ele não bebia até cair porque ele tinha que trabalhar no dia seguinte, mas agora ele vai beber até cair. Ele vai viver os prazeres da terra. Ele merece. E vive um processo de autodegeneração por pura vaidade. Chegou a hora da minha felicidade, vou comprar um iate, e vou encher, vou dar festas, vou fazer coisas absurdas. Para quê e por quê? Qual o objetivo disso? O que isso irá transformar a sua consciência a estar mais fiel e exatamente acoplada aos princípios do Cristo, que são princípios que vão nos libertar dessas necessidades, que estão desenvolvidas para despertar nossa consciência e reconhecermos quem realmente nós somos, filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Então, essa vaidade que desponta, temos que ter muito cuidado. Ela está no mundo há muito tempo. E estamos nos enganando há muito tempo. Então, igualmente, a chamada ciência, essa entidade que não tem dono, essa entidade que parece ter vida própria, mas observamos que ela, a ciência, ela fica cristalizada. As que lhe dizem respeito nas academias isoladas. Então, a ciência poderia estar exercendo um papel muito superior, mas ela depende de corações que queiram amar e servir, que queiram se dispor a empenhar-se em ampliar os recursos e ampliar os desenvolvimentos em todos os lugares da Terra, mesmo sem receber nada por isso. Então as academias se isolam. Não, eu tenho que ajudar somente este grupo, eu tenho que desenvolver somente esta nação. Ainda nos imaginamos famílias separadas. Não, eu tenho que me ajudar a minha família da minha nação. Ou então, não, a ciência precisa despertar porque os corações precisam despertar. Temos que criar grandes ideias, grandes inovações, grandes recursos que possam ser absorvidos por todos e possam ser empreendidos por todos. E cada um segundo as suas predisposições, daquele grupamento, daquele país, contribuindo com todos do planeta.
uns para com os outros, sem isolamento. Então, igualmente, as religiões sectaristas vivem situações de glórias, né? Inúmeras religiões sectaristas, ou seja, intolerantes, nas pompas externas e nas expressões do proselitismo, alcançam grandes números de seguidores pelo processo do proselitismo, com catequese, doutrinação, mas tudo isso impactou em quê, afinal de contas? Transformou realmente aquela consciência? Melhorou a destinação desta alma? Desenvolveu o amor e a sabedoria que o Cristo exemplificou e apontou como destinação para todos nós? Então, se igualmente ele assim não promove, as religiões vão obtendo glórias numéricas de seguidores, vão obtendo pomposas ações e reações externas, mas os corações daqueles que participam ainda estão fechados, trancados, só aguardando a transformação externa e não a interna. E não funciona assim. Então, num plano em que campeiam, ou seja, predominam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. É óbvio que inúmeras pessoas vão pensar assim, pô, Emmanuel está banalizando a essas glórias que são obtidas através dos cofres da fortuna. Pô, a pessoa teve que trabalhar muito. Aqui não está se tratando de alguém que enriqueceu ilicitamente. Ele está sendo avaro porque ele sabe que aquela fortuna foi muito trabalhosa. Muitos irão pensar assim ao ouvir essa página. Não, mas a pessoa tem um orgulho, aquele pergaminho, aquela forma de viver, aquela forma de cuidar, aquela forma de agir e reagir, porque ela acredita que gerou bons resultados. Igualmente, a vaidade é como a pessoa se auto-intitula merecedor de grandes transformações, porque afinal de contas ela trabalhou tanto, ela se empenhou tanto, ela não merece um pouco de prazer aqui no mundo para atender os seus vícios? Então, inúmeras pessoas irão questionar o que Emmanuel está comentando sobre glórias fáceis. Por que glórias fáceis? Então, tem um problema com relação à nossa consciência. Nós ainda não percebemos, quando nós vamos estudar, seja no estudo sistematizado ou por vontade própria, deixa eu correr atrás desse negócio chamado anjo da guarda, espírito protetor, mentor espiritual. Durante o meu período aqui encarnado e até mesmo desencarnado. E aí vamos tomar um susto quando começamos a ler e estudar sobre isso. Esses espíritos nos auxiliaram a aprender a falar o idioma onde nascemos, a aprender a andar. Enquanto você estava em companhia do pai e da mãe materno, paterno, igualmente ele continuava auxiliando. E quando você dormia, quando bebezinho, você acessava contatos mais íntimos com esses espíritos que são muito superiores a cada um de nós. E eles nos auxiliaram a aprender cada um dos detalhes. Nossa, eu tenho uma facilidade tão grande para matemática. É sua? Você tem certeza que é sua? Você tem certeza absoluta que é sua? Nossa, eu tenho uma facilidade tão grande para absorver certas percepções religiosas, para ler uma página, para pensar. Você tem certeza que o desdobramento do pensamento é 100% genuinamente seu? Ninguém está te ajudando? Você tem certeza disso? Porque se o princípio divino é agir por cooperação, se o princípio divino é sempre apresentar resultados de transformação para todas as almas de forma cooperativa, onde todos irão contribuir e trabalhar para o desenvolvimento de tudo, temos que despertar para essa verdade. Inúmeras situações, seja até mesmo durante guerras, seja igualmente no desenvolvimento de certas atividades monetárias,
um monte de princípios manifestado aqui no corpo físico, da atividade corriqueira do dia a dia, nós recebemos auxílios continuamente. Inspirações. Leia aquilo, faz isso. O assunto não está totalmente desenvolvido, estuda mais. Que tal você ler uma página de tal lugar? Você não está fazendo um trabalho assim, tal, não está empresa? Que tal você se empenhar um pouco mais? Que tal você se preocupar com aquela parte de segurança, senão alguém pode se acidentar. Aí você do nada chega no trabalho, evita um grande acidente, todo mundo, nossa, parabéns fulano, e você aceita aquela glória como sendo somente sua. Afinal de contas, né? Quem não gosta de um tapinha nas costas? E a gente vai assim, aceitando. Mas só que isso é tudo para nos entusiasmar. Olha, você pode, você consegue. Agora só falta virar a chave. Você já sabe produzir, você já sabe gerar resultados. Agora falta você fazer o mesmo para com todos. E somente esquecer de fazer só para você. Esse egoísmo adoecido que nós vivemos no mundo vai se transformar. É inevitável. Vamos despertar que todos nós estamos refletindo luzes divinas e, por vezes, alterando essas luzes para apontar somente para o nosso umbigo. Não pode ir para ninguém, não. Tem que ficar só com a gente. Nossa, eu tive um pensamento tão profundo sobre a parte filosófica, sobre a parte científica, sobre uma parte moral. A pessoa quer guardar 7 chaves só com ela. São chamados pergaminhos brazonados. Inúteis, por vezes mal interpretados. Entendeu tudo, só em sentido contrário. Em vez de ser no sentido de apoiar e amparar a todos e servir a todos, não, é somente para amar e servir a si mesmo. Então, são esses os fatores do mundo, esses fatores de treinamento com relação aos nossos princípios intelectuais, aos nossos princípios dos sentimentos. Estamos aprendendo aos pouquinhos. Só que esses recursos, mal empreendidos, são muito danosos. Então ele continua, num plano em que campeiam, predominam tantas glórias fáceis. Claro que foi fácil. Você foi auxiliado, você não fez sozinho. Você acha que fez sozinho. Você tem certeza que você aprendeu a ler e escrever com a sua mãe, com o seu pai, com a tia Teteca. Impossível. Senta e analisa o número de horas. Seria impossível. Por isso que as pessoas falam, quando criança absorve tudo. É porque a criança passa um bom tempo fora do corpo físico. Algumas, mesmo quando estão encarnadas, até os 7 anos de idade, vivem lá e cá ao mesmo tempo. Captam os pensamentos com mais facilidade. Quando chegamos a uma certa idade depois, aí a coisa fica mais difícil de absorver tantas influenciações assim. Vem mais pelo processo da inspiração. Alguns pelo processo até mesmo mediúnico ou medioanímico, onde há a influência da troca de experiências, mas com a percepção profunda da própria alma. Então, sim, são glórias fáceis assim. Você foi intuído, você foi animado, você estava triste, de repente acordou feliz, tranquilo, você estava sem esperança, de repente você ficou com esperança. Então, inúmeras vezes estamos sendo ajudados continuamente. Por isso que são glórias fáceis. E também é muito fácil você gerar desequilíbrio, onde você vai beneficiar somente a você mesmo. Gerar planos que vai resolver para todos, que vai amparar todos. Não, eu vou montar uma empresa, só que a minha empresa ela tem que ajudar e atuar em 3 grandes nichos e atender 300 mil pessoas. Tem que impactar consequentemente 300 mil pessoas. E eu não quero concentrar muita renda em nenhuma dessas escalas. Senão, eu vou promover muitos desequilíbrios. Quem monta empresa pensando assim? Quem monta empreendimentos pensando assim? Se os sócios não se tornarem bilionários, ele não quer empreender. Ele não quer colocar recursos financeiros. Essa ainda é a nossa realidade no mundo. Só que não tem problema.
Você vai ganhar experiência em concentrar, em fazer, desenvolver só para você. Mas essa experiência não se perde. São experiências ganhas para que você possa agora fazer o mesmo para fora depois. Você terá que fazer para fora. Você está se desenvolvendo a sua consciência. Não é inútil. Igualmente, não correr atrás dessas glórias. Ter a felicidade da avareza. Ter a felicidade de promover reações orgulhosas. Ter a felicidade de promover ações e reações relacionadas à vaidade. Ter a felicidade de ajudar a esconder conhecimentos dos outros na chamada ciência cristalizada. Vira um cristal lindo, pendurado em algum lugar. Ela não está sendo usada para produzir lugar nenhum. Igualmente, religiões que deveriam reunir grupos, animá-los, aceitar a todos, amparar a todos, com mais carinho, com mais amor, com mais fraternidade, estimular os sentimentos na direção do amor, mas por vezes operando com glórias fáceis, de separativismo, de intolerância e de ter um número grande de pessoas que se autodeclaram seguidores. Isso não é o resultado da religião. Isso nem sequer é religião. Por isso é chamado de religiões sectaristas, né? Isso não é o conceito de religiosidade. Religiosidade é religar. Se é para religar com o Pai, você tem que religar com o próximo. Não existe como religar com o Pai sem se religar com o próximo. Porque a manifestação divina está em todos os cantos. E se Deus se preocupa com todos os seres da criação, muito mais com os seres humanos. Sem nenhum demérito ou sem introduzir nenhum conceito de inferioridade para os animais ou para as plantas, mas tudo na sua devida proporção, na sua devida semelhança. Então, se somos a imagem e semelhança de Deus, temos que compreender que o papel da religião é interligar a todos, reconectarmos todos os nossos corações para seguirmos e caminharmos juntos para Deus. Não tem outro caminho. Então ele continua. Sim, essas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda e mais difícil. Então, se o cristão fica dando glórias, obrigado, Senhor, que alegria, que felicidade, que eu consegui vencer essa guerra, cuidado. A sua glória, a sua felicidade deveria ter sido, ainda bem que eu consegui criar argumentos, criar métodos de simpatia, métodos de fraternidade para não gerar os desequilíbrios que irão promover a guerra. Temos que atuar lá na fonte, lá na raiz. E não ter a glória por ter vencido a guerra, porque você quis empreender um desequilíbrio e quis manter esse desequilíbrio entre os povos. Não há mais espaço para isso. Está difícil, chega. É um sofrimento terrível para todos. Mas quando se instaura, é cada um tentando se manter e proteger os seus próprios valores. Então, não podemos achar que isso é uma glória, uma felicidade, uma grande realização por ter ganho a guerra. Ganhar a guerra é horrível. O ideal seria o que eu podia ter feito para não ter a guerra. Por que eu fui lá provocar outras nações? Por que eu quis impor desequilíbrios? Devemos despertar para isso primeiro. Então, igualmente, a glória, essa alegria, essa felicidade da avareza. Nossa, graças a Deus eu consegui juntar tantos milhões. A Deus? Por que você está agradecendo a Deus? Certamente era para você ter empenhado esses recursos a favor de todos, não simplesmente pela doação simples, mas fornecendo mais postos de trabalho, fornecendo mais dinamismos para atender pessoas que têm dificuldade em aprender uma profissão e a sua empresa assimila essas pessoas, capacita essas pessoas. Ah, mas depois elas vão embora. Não tem problema, você cumpriu o seu papel. Você orientou aquelas consciências
a serem felizes em servir trabalhando. Você ajudou aquelas consciências a ter hábitos de contentamento com o trabalho, seja ganhando pouco ou muito. Mas você conseguiu auxiliar aquelas outras consciências que elas se desenvolvessem e se pudessem se provar, eu consigo ser produtivo. Se ela quis sair para montar uma própria empresa ou ir para outro trabalho, não há problema. Mas pensamos assim? Ainda não. Então precisamos despertar que, para o cristão, é um pouco mais difícil. O cristão mesmo. O cristão, que eu digo, aquele que está vivendo no seu íntimo os valores do Cristo. Esse é o cristão. Então a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. Aí aqui pegou pesado, né? Poxa, o lado inverso, logo o inverso. Então eu não posso ficar feliz por ganhar a guerra. Eu não posso ficar feliz por ser avarento. Eu não posso ficar feliz porque o que eu acho que meu orgulho está patrocinando e funcionando. Não posso, não tem como. Então ele prossegue. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais, ou seja, enquanto ainda estão na indumentária, na vestimenta desse uniforme de trabalho chamado corpo físico. São raros os que conseguem ver, porque quando você desencarnar, você vai ver exatamente o quanto de radiações, irradiações que a sua consciência gerou, desequilibradas, foram absorvidas pelo seu perispírito. Sim, essa vestimenta que compõe a consciência, o espírito não tem forma. O que dá forma ao espírito é um corpo perispiritual, como se fosse a casquinha da laranja, né? Tem a casca mais grosseira, é como se fosse o corpo físico. Aquela casquinha branca da laranja, chamada de perisperma, é como se fosse o perispírito. E o sumo da laranja é o espírito. Somos nós. Nós não temos formas definidas. Mas, nessa estrutura educacional que estamos habitando, chamado planeta Terra, todos nós temos um envoltório perispiritual em que nós temos a obrigatoriedade de torná-lo ele cada vez melhor. Ele é a nossa referência. Você quer ver como sua consciência operou? Eis os reflexos no seu perispírito. Se você operou muito bem, você só irradiou bem o amor, a ternura, a afabilidade, a doçura, não tem problema nenhum. Você só enviou radiações para os outros corações, só quis vivenciar pensamentos bons, não tem problema. Você transformou, transcendeu, aprimorou ainda mais o seu perispírito. É um processo de trabalho, palmo a palmo, metro a metro. Não existe milagre. Ah, mas o amor cobre a multidão dos pecados. Claro, no momento em que você começa a amar, você começa a irradiar a sua consciência nas frequências do bem. Automaticamente, persistindo nessa frequência, você vai alterar o padrão vibratório que a sua consciência estrutura no seu perispírito. Você sempre vai possuir esse dosímetro. Igual um dosímetro de radiação, de quem é radiologista, bota aquele dosímetro no peito para checar quanto de radiação ele absorveu durante um ano de trabalho por estar tirando raio-x, né, de dente, do corpo de alguém. É até uma medida legal, obrigatória. Assim também somos nós. Aqui no planeta Terra, nós temos um dosímetro chamado perispírito. Ele sempre vai capturar as nossas irradiações do nosso pensamento. Enquanto estamos no corpo físico, a gente não percebe. A gente não vê o efeito. Aliás, até as pessoas tendem a seguir certos hábitos porque não vê o efeito imediato. Ah, eu vou agir mal, eu vou pensar o mal, eu vou promover um monte de triunfos de guerras, eu vou promover uma série de concentrações de renda e não vou ajudar ninguém. Afinal, eu tenho esse mérito.
eu vou viver de avareza, de orgulho, de vaidade, vou cristalizar todos os potenciais que estiverem disponíveis, que pode melhorar a vida de todos, eu vou deixar encostado num canto, numa prateleira, para ninguém acessar. Ninguém pode se desenvolver mais do que eu. Quer viver assim? Não tem problema. Você está emitindo irradiações para o seu perispírito. Fica tranquilo, assim que você desencarnar, sem os olhos mortais, você vai ver a realidade do que você está promovendo. Então sim, são muito raros aqueles que conseguem vê-lo. O quê? Essa questão essa verdadeira vitória do seguidor de Jesus. Mas ver o que, afinal de contas? O que ele está tentando enxergar? É como sua consciência opera. Você vai ver a comprovação direta. Meu Deus, eu tive um monte de desenganos durante centenas de milhares de encarnações por não estar vivenciando os ensinos do Cristo, por não estar vivenciando o amor, a caridade, benevolência para com todos, compreensão, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se eu estiver operando nesse nicho do Cristo, vai dar certo. Você não precisa nem ver. Vai dar certo. Coloca aí, transforma essa frequência, passa a vibrar na frequência do Cristo. Vai dar certo. Então são raros os que conseguem vê-lo com os olhos mortais. Então são raras as vezes que nós temos capacidade de observar, de perceber, de checar as consequências de uma consciência que está operando sem amor, de uma consciência que está operando sem sabedoria. Então são raros os que conseguem ver. Entretanto, essa glória, ou seja, essa felicidade cristã é tão grande, mas tão grande, que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É verdade, o mundo não tem como fornecer essa glória. Porque essa glória está no espírito, está na consciência, está na capacidade de pensar e de sentir, que são aspectos não do corpo físico, que não são aspectos do corpo perispiritual, são aspectos do espírito, é a sua essência. A sua essência agora vai conseguir perceber. Ela vai conseguir se testar e se provar. Eu quero me testar e me provar que em ambientes extremamente estranhos eu consigo ainda amar e servir. E assim vamos pedindo para vir para a Terra para nos provarmos. Por isso que o planeta se chama provas e expiações. Nas escalas e gradações que Kardec nos apresenta sobre cada um dos mundos habitados. E todos o são. Há uma necessidade para cada alma assim se desenvolver. Então, quando já estamos no ponto e no pico do desenvolvimento de provar a si mesmo, nós já estamos querendo testar nossa consciência. Se eu visse um braço, eu fico revoltado? E se eu nascer cego, eu consigo ainda mais servir? Então, inúmeras almas buscam certos tipos de atividade, certos tipos de solicitações divinas para se testarem. Então, o que é esse lado oculto que ninguém enxerga? E qual é essa vitória, afinal, de Jesus, que Jesus está falando? É o do testemunho, ou seja, a comprovação da consciência própria. A própria consciência consegue se comprovar. Eu consegui superar. Cheguei lá, fulano me assassinou, me esquartejou, eu não fiquei com raiva dele. Eu continuo reconhecendo que ele é um irmão, filho de Deus, caminha ao meu lado. Ele está passando por dificuldades, ele ainda não sabe amar, ele não sabe tolerar, ele não sabe perdoar. Mas eu já sei. E eu vou perdoá-lo, sempre. E se Deus me permitir, eu vou ampará-lo para ele se transformar. Eu vou ampará-lo para que ele possa sair desse buraco que todos nós nos acostumamos. Entramos num buraco, modo comparativamente, uma metáfora,
como fosse uma metáfora, a gente cai num buraco. E a gente fica ali fascinado pelo buraco. Nossa, que maravilha. Até me acostumei. Por que tentar sair dá tanto trabalho? Você achou uma fonte de água, achou isso, achou aquilo. Começou a achar situações que nos atendem. A gente às vezes prefere ficar no buraco. Prefere ficar com os nossos próprios vícios. Então aqui há um divisor de águas. Nesse ponto aqui, dessa vitória do seguidor do Cristo, há um divisor de águas, onde você vai observar aqueles que reconhecem os próprios vícios, reconhece as próprias inclinações equivocadas, reconhece todos os abismos morais que ainda possui na sua própria consciência e quer transformá-los e vai se empenhar em transformá-los. E existem aqueles outros que estacionaram no processo evolutivo. Eu não quero transformar nada, não. Dá um trabalho danado. Eu acho que eu vou conseguir, chego aqui e não consigo. É esse o dilema. É esse o dilema. Mas sim, à medida que o espírito vai evoluindo, vai passando mais experiência, vai ganhando mais maturidade espiritual, sai da infância espiritual, sai da adolescência espiritual, sai até mesmo da fase adulta espiritual e entra na idade da sabedoria espiritual. O espírito demanda mais experiências, mais vivência. Ele vai reconhecer quem quer guerra para equilibrar alguma coisa. Não pode equilibrar antes não, hein? Mas eu quero que o mundo funcione assim. Eu quero que tal situação funcione assado. Eu vou provocar aquele país. Eu vou afrontar a decisão do outro. E começa aquelas coisas. Será que a gente não pode sentar numa mesa e chegar num consenso que atenda a todos? Não, mas eu quero ser atendido primeiro. Tudo bem, vamos fazer um esforço aqui. Você tem 10 anos na frente para você se desenvolver em outros aspectos aí. Nós compreendemos a sua necessidade. Vamos trabalhar isso, mas não precisamos entrar em guerra. Quem já está com esses aspectos divinos instaurados na sua consciência, sabe que a glória de ganhar a guerra é a perda de todos. Todos perdem. Quem já lutou em guerra sabe, não tem lado vencedor. Todos saem machucados. Você quer pegar um carvão em brasa e tentar arremessar em alguém? Boa sorte, vai queimar sua mão primeiro. Mas eu vou usar luva. Vai cair fuligem em você. Você vai respirar fuligem. Talvez até fique cego com algumas fuligens em brasa. Para que correr esse risco? Para que arremessar sua consciência em atividades que não estão ligadas com a sua essência divina? Então, sim, é o testemunho da consciência própria. A própria consciência conseguiu se testar e conseguiu se manter nos valores divinos da fraternidade, do amor, da tolerância, da paz, da afabilidade, da doçura, que são os rastros da benevolência. Conseguiu perdoar o que ele achava que antes era imperdoável. Conseguiu tolerar e compreender o que no passado ele achava impossível compreender. Então a própria consciência consegue comprovar que ele agora começa a viver outro momento. Por quê? Porque a consciência dele está transformada em tabernáculo, que é uma imagem muito bela. O tabernáculo é uma ideia de habitação, morada. O Cristo passa a habitar no seu mundo íntimo. Você passa a vibrar o seu mundo íntimo na frequência do Cristo. Você passa a vibrar sobre os mesmos ideais, sobre o mesmo jugo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aquela trave de carro de bois. Poxa, mas aí eu não vou ter liberdade de fazer o que eu quero? Mas você quer ter liberdade para alcançar glórias que só causam desequilíbrio, para alcançar resultados que só promovem desagregação, desunião. Você não quer não seguir o jugo do Cristo? Ou seja,
Você não quer que o Cristo esteja habitando dentro do seu mundo íntimo? Você vai estar vivendo os princípios do próprio Cristo. Você vai estar tentando pensar como resolver um problema, como agir e reagir, e você vai reagir como Cristo reagiria. Você não quer isso transformado no seu mundo íntimo? Todos querem, todos almejam esse momento. E é um momento divino. E Emmanuel fala sobre isso, do instante divino, dessa glorificação. Não glorificação dada, não é glorificação dada. Foi que você buscou, você correu atrás. É uma singularidade, algo singular, porque é uma raridade. Então, no instante divino que se instaura essa raridade de pensar, de sentir, onde você vai estar vivendo verdadeiramente o amor e a sabedoria para com todos. Você vai estar vivendo exatamente como Deus aguarda de você. Deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. Você vai estar habilitado, agora que ele já sabe operar com o máximo de amor, com o máximo de sabedoria. Isso já virou o padrão dele, ele já alcançou esses potenciais. Agora as perspectivas são infinitas, de trabalho, de desenvolvimento, para o benefício de todos, não mais do próprio benefício. Eu vou ficar, então, com muita capacidade para desenvolver coisas para mim? Não, para todos, para exercer a vontade divina. Você não quis bater a porta pedindo tarefa? Então, quando você já alcançar esse momento de raridade, de desenvolvendo 100% em amor e sabedoria, não existe mais nada de dualidade dentro da sua consciência. Tudo se tornou uno. Você não mais vive amor e ódio. Você vive só o amor. Você não vive mais a desagregação e a união. Você só vive a união. Você nunca mais vai pensar, eu quero desenvolver alguma coisa. Eu preciso de muitos colaboradores. Eu quero tanto ter outras consciências vivendo comigo, trabalhando comigo. Vai ser tão bom. Passamos a irradiar pensamentos somente ligados à condição uno, a condição central divina que há em cada um de nós, não é externo. Deus não habita fora, Deus habita em cada um de nós, na medida em que queremos exercer a vontade do Pai e não a nossa. Então, é que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. Uma frase muito poética. Emmanuel brilhou aqui. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, nessa cripta misteriosa do seu coração. O que aconteceu? O filho ou filha, aqui não importa, achou seu pai em plena eternidade. Encontrou, achei agora onde é que está Deus. Ele estava dentro de mim o tempo todo. E há uma carta muito bela que está igualmente expressando isso, expressando esse detalhe. Deus não está na manifestação material. A manifestação material é consequência das suas leis brilhantes e perfeitas, mas ele está basicamente dentro de cada essência divina, dentro de cada espírito que ele criou. Não numa ideia de que juntando esses espíritos você forma Deus, mas de que sim, ele está agindo e reagindo através da sua essência. Então cabe você encontrar essa essência e querer operar no molde do Pai, como o Pai aguarda de cada um de nós.